A graça e a paz, bem-vindos ao podcast de estudos do pastor Elton Mello. Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, riquíssimo. É um estudo do pastor Elton chamado Ziklag, Entre a Dor e o Propósito. A base é uma passagem bíblica lá em 1 Samuel, capítulo 30, que talvez seja familiar. Sim, uma passagem bem conhecida. E a cena que ele pinta é devastadora. Pensa só, Davi e seus homens, guerreiros, né, acostumados com batalha, eles voltam para casa, para a cidade deles, Ziklag, e encontram um pesadelo. A cidade está em ruínas, completamente queimada. E o pior de tudo, as famílias, esposas, filhos, todos levados cativos. É a definição de perda total. O chão some. Exatamente. O chão some. E o estudo usa essa imagem de Ziklag de uma forma muito poderosa. Não só como um fato histórico, sabe? Ele posiciona Ziklag como um símbolo. Um símbolo de quê, exatamente? Como o último estágio da aprovação. Ou seja, não é o fim da linha, mas é aquele ponto de inflexão, brutal. É o lugar onde, depois do choro, depois da exaustão completa, a fé é testada no limite. Para que possa haver restauração. Isso. E um fortalecimento genuíno. Ziklag é apresentada ali como uma grande encruzilhada na vida de um líder. E essa encruzilhada expõe uma tensão, que é central para qualquer liderança, e o estudo explora isso muito bem. A gente chega, com a intenção de servir, de construir, e de repente o que a gente encontra é um cenário de cinzas. Pessoas feridas, pressão de todo lado, críticas que soam como ataque e aquela sensação de fracasso que sufoca. Totalmente. Tem uma frase no estudo que para mim resume tudo. Diz assim: a liderança é provada quando o cenário externo vira cinza e o coração ainda precisa permanecer altar. Essa frase é o eixo de toda a análise. Manter o coração como um lugar sagrado, de clareza quando tudo fora desmoronou, é um desafio monumental. Ok, então vamos aprofundar isso. O estudo começa de um jeito interessante. Ele não foca de cara na dor, mas em quem a causou. Ele conecta o ataque a Ziklag a um conflito espiritual muito maior. Exato. Ele personifica esse conflito em Amaleque, aquele inimigo recorrente de Israel na Bíblia. Certo. E aqui está a primeira grande sacada interpretativa do estudo. Ele propõe que a gente olhe para Amaleque não só como um povo antigo, mas como uma estratégia do inimigo. Uma tática que não tem data de validade, sabe? Uma estratégia. Como assim? A estratégia amalequita, segundo o pastor Elton, é confundir, cansar, dividir e, o mais sutil de tudo, apagar a esperança por dentro. Ele ataca pelas beiradas, explora as brechas, mira em quem já está cansado na retaguarda. Não é um ataque barulhento, então. Não. É uma guerra de atrito contra a alma. Isso é uma distinção nossa crucial. Porque se Amaleque é uma estratégia, ela se manifesta de várias formas hoje. O estudo fala da crítica, por exemplo. Ele diz: nem toda crítica é Amaleque, mas toda crítica pode virar Amaleque, se gerar amargura, murmuração e divisão. Exato. Mas aí vem a pergunta prática, né? Como é que um líder, no calor do momento, diferencia uma crítica que precisa ser ouvida de um ataque que quer desestabilizar? A linha é muito tênue. É finíssima. E o discernimento, segundo o estudo, está no efeito que a crítica produz. Uma crítica construtiva, mesmo dura, quer edificar. A estratégia de Amaleque quer corroer. Entendi. Por isso o líder precisa monitorar o que o estudo chama de cansaço acumulado da equipe. Uma alma cansada é um terreno fértil para o ressentimento. E o alerta é que essa estratégia quase nunca chega gritando. Ela chega sussurrando. Sussurrando, cansaço, suspeita. Exatamente. O problema não é o sussurro, mas quando ele se torna a cultura do ambiente. A murmuração repetida vira o som de fundo do time. Isso me leva de volta para a cena lá em Ziklag. O estudo nos leva de volta para cinzas, né? E não são cinzas metafóricas, são perdas reais, concretas. Casa, segurança, família. E o texto bíblico é muito visceral. Diz que eles choraram até não terem mais forças. É o esgotamento total, físico e emocional. E é nesse ponto de esgotamento que a liderança de Davi enfrenta o teste mais duro.
porque a ameaça não vem mais de fora. Vem de dentro. Seus próprios homens, seus companheiros, falam em apedrejá-lo. A dor virou culpa e ele virou o alvo. O estudo faz uma observação cirúrgica. Quando a dor não é tratada, ela procura um culpado. Nossa, isso é muito real. É um padrão. A gente busca um porquê, uma causa, para dar sentido ao caos. E a figura de autoridade é quase sempre o alvo mais fácil. Então, qual é o antídoto que o estudo propõe? É algo que ele chama de nomear as cinzas. Nomear as cinzas. O que isso quer dizer na prática? Não é só reconhecer a perda. É mais do que isso. O estudo coloca essa atitude entre dois extremos perigosos. Um é espiritualizar a dor, tipo, tá tudo bem, Deus está no controle, e ignorar o sofrimento. E o outro é o drama, né? Acabou tudo. Não tem mais esperança. Exato. Nomear as cinzas é olhar para a devastação com uma honestidade brutal e fé ao mesmo tempo. É verbalizar. Isso queimou, isso doeu, isso é uma perda real. E isso precisa de Deus. É dar nome à dor sem dar a ela a palavra final. Perfeito. A lição é: não tome decisões permanentes com base em emoções avassaladoras. As cinzas no chão não podem virar um incêndio destrutivo no coração. E é aqui que fica realmente interessante, porque no meio daquele caos todo, com a ameaça de apedrejamento no ar, o texto bíblico dá o ponto de virada, numa frase curta. Uma frase que muda tudo. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só depois disso ele age. Só depois ele consulta a Deus. Essa sequência é a espinha dorsal da liderança que o estudo apresenta. Primeiro, o governo interior, depois, a direção exterior. Antes de liderar gente em crise, o líder precisa conduzir a própria alma de volta à estabilidade. É contraintuitivo, né? O mundo hoje exige ação imediata. Totalmente. E aqui a primeira ação é a quietude. A vitória no campo externo começa na arena do coração. O estudo até quebra isso em uns passos práticos, né? Primeiro, voltar ao lugar secreto, que é essa atitude de dizer: Senhor, eu não vou liderar a partir da minha ferida. Uhum. Segundo, realinhar o coração com a verdade, lembrar que a crise não cancelou as promessas. E terceiro, buscar direção objetiva. Davi pergunta: devo perseguir? Alcançarei? Perguntas diretas. Mas sejamos honestos, com sua equipe querendo te apedrejar, como um líder encontra espaço para esse retiro? A pressão esmagadora. Essa é a questão central. E a resposta que o estudo dá é que essa capacidade não se cria na crise. Ela se cultiva antes. A disciplina do lugar secreto é um treino. Davi já tinha um histórico de buscar a Deus em cavernas, no exílio. Então, no colapso, ele soube instintivamente para onde correr. Isso. O estudo até sugere umas regras para equipes hoje, como a regra das 24 horas, esperar a emoção baixar antes de responder a uma ofensa, ou a regra do altar, ter conversas difíceis depois da presença, não no impulso. Então não é ter uma força sobre-humana, mas ter um hábito que te sustenta quando a força humana acaba. Exatamente. O líder vence primeiro no coração. E com esse coração realinhado, Davi tinha uma bifurcação na frente. Ele podia virar um líder amargo, cínico. Com toda razão, né? Totalmente. Mas ele escolhe outro caminho, um que transforma a dor em adoração e aqueles homens quebrados nos famosos valentes de Davi. Isso nos leva a um conceito muito profundo, a redenção da ferida. Não só a cura. Exato. A ideia não é romantizar o sofrimento, é afirmar que Deus não desperdiça a dor. Em vez de deixar a ferida definir a pessoa, ele pode usá-la como matéria-prima para criar empatia, profundidade, um testemunho único. Mas não existe um perigo aí de cair numa positividade tóxica, de falar para alguém sofrendo, isso vai te deixar mais forte. Sim, o perigo existe. Mas a chave, segundo a análise, está na soberania de Deus, não na nossa força. A redenção da ferida é um milagre da graça, não autoajuda. Por isso o processo começa com o luto honesto, com nomear as cinzas. A transformação só vem depois que a dor é reconhecida e entregue. Isso. A autoridade de Davi, como o estudo aponta, não nasce mais das vitórias militares, mas do quebrantamento. E tem uma citação que resume isso de forma brilhante. O que te feriu não precisa te definir.
pode se tornar o som que vai curar outros. Nossa, que poderoso. A ferida redimida se torna uma fonte de cura. Isso. E para fechar o ciclo, o estudo volta para a figura de Amaleque. Isso. Mas agora com uma nova luz. Não é mais o inimigo externo que queima a cidade. É o inimigo interno que opera em silêncio, o ressentimento. O estudo o descreve como Amaleque trabalhando em silêncio no coração. É estratégia de atrito, só que por dentro. Perfeito. É uma forma de manter a ferida aberta, de reviver a dor. É algo que não ataca só relacionamentos, mas sabota a visão, a alegria, o futuro. É viver olhando pelo retrovisor. E para combater esse inimigo silencioso, o estudo propõe algo bem prático, né? 3 filtros para um autoexame. Sim, muito práticos. O primeiro é o princípio dos olhos. O que eu sinto quando vejo a pessoa que me feriu? O segundo, o princípio dos ouvidos. Qual a minha reação quando ouço o nome dela? E o terceiro é o princípio da boca. Quando eu falo sobre essa pessoa, minhas palavras constroem pontes ou espalham as cinzas da ferida? São perguntas confrontadoras, porque não dá para dar uma resposta superficial. Elas medem a temperatura real do coração. O ressentimento, como diz o alerta do estudo, é uma guerra sem barulho. Ele mata o futuro por dentro. É uma imagem fortíssima. Então, juntando tudo, o estudo posiciona Ziklag como essa encruzilhada definitiva. Ou se fica paralisado nas cinzas, ou se faz um movimento que Davi fez. Voltar-se para o Senhor, mesmo sem forças, e começar a reconstrução de dentro para fora. E a boa notícia, que o estudo reforça, é que a história não acaba na destruição. Davi recuperou tudo. Recuperou tudo. A mensagem final não é de sobrevivência, é de restauração completa. Tem uma frase de encorajamento no estudo que é para guardar. Deus não te trouxe até aqui para te deixar nas cinzas. Ele te fortalece para recuperar o que parecia perdido. É uma mensagem de esperança imensa. E acho que para a gente terminar a nossa conversa, o melhor é deixar as perguntas do próprio estudo ecoando como uma reflexão. Acho uma ótima ideia. A primeira pergunta que fica é: qual é a sua Ziklag hoje? O que queimou por dentro? Que perda você sofreu que talvez ainda não tenha sido nomeada diante de Deus? Onde a estratégia de Amaleque seja como amargura, crítica destrutiva, vontade de desistir, tentou se infiltrar na sua liderança ou na sua fé. E, por fim, a mais prática. Qual decisão, por menor que seja, você pode tomar hoje para começar a se reanimar no Senhor? Talvez seja só tirar 5 minutos de silêncio ou fazer uma pergunta direta a Deus e esperar. Para quem quiser se aprofundar, este e outros milhares de estudos do Pastor Elton estão publicados para o seu crescimento espiritual no site www.alcancevitoria.com. É um material de grande profundidade e aplicação. Vale muito a pena explorar. Até o próximo podcast dos Estudos do Pastor Elton Mello. Fique na paz do Senhor.